O Ministério da Cultura e o Instituto Cultural Vale apresentam a terceira edição do Flitabira. Passar a palavra para o Fabiano Piúba, secretário de Leitura, Formação Cultural, Lei Formação, Cultura, Lei do Ministério da Cultura. E desculpe tanta informalidade, viu, Fabiano? É isso mesmo. É que entre amigos pode ser assim. Temos que ser. Eu vou ler um trecho só. Beleza. Boa noite a todas as pessoas aqui presentes. Para mim foi uma emoção quando eu estava a caminho e vi a primeira entrada no primeiro arco, prefeito. Seja bem-vindo a Itabira, terra de Carlos Drummond de Andrade, né? E o nosso motorista que estava nos conduzindo disse que foi uma iniciativa do senhor. Eu quero cumprimentá-lo, então, em nome de todos os cidadãos, cidadãs aqui da cidade. É uma alegria. Eu peço licença aos troncos velhos, aos ancestrais dessa terra mineira, de estar pisando esse solo sagrado. Eu tive uma ousadia, eu vou ver se vocês vão ter paciência. Na viagem de Brasília para cá, né, eu escrevi uma carta para Carlos Drummond de Andrade, né, e peço licença se posso escrever, ler, compartilhar com vocês essa carta, pode ser? Então vamos lá. Você me ajuda aqui, né, Afonso? Chama-se Carta a Drummond, a Flitabira e ao povo dessa cidade, né? Já cumprimentei aqui o nosso prefeito, Marco Antônio Lage, querido amigo Afonso Borges, no nome de vocês todos que compõem o festival. Ele vai trazer o... Aí, Pedro. Representado. Está rabiscado aqui, mas eu vou ver se eu consigo ler. Tentei passar limpo, mas não tive condições. Caro amigo Carlos Drummond de Andrade, estamos aqui em sua cidade, a bela Itabira, no ano 121 de seu nascimento. Hoje começa o Flitabira. Você imagina isso? Um cara formidável, amado por muitas pessoas, por sua inteligência, sensibilidade ética e estética, inventou de fazer o Festival Literário de Itabira, justo em sua terra, Drummond. Estou falando de Afonso Borges, mineiro como você, um brasileiro e tanto, dos bons. Ele nos diz, abre aspas, o Flitabira tem força porque contém ideias, e um festival literário tem força porque expande suas premissas fortes. Conceito bem estabelecido, convidados éticos, adorei isso, convidados éticos e de qualidade, interação com a comunidade e intervenção cultural nos espaços urbanos. Fecha aspas. Ele cita Nietzsche, de que ideias são forças, embora eu goste mais das percepções das palavras geradoras de Paulo Freire e das palavras germinantes que Nego Bispo cria para contrariar as palavras ocidentais e colonizadoras, gerando confluências orgânicas, diversais e cosmológicas. Mas tudo é dialógico e Afonso Borges nos trouxe para um belo encontro que nos reúne em torno da leitura, da literatura, das artes e da poesia. Mas preciso falar de outras coisas, pelo dever de ofício. Você foi um grande servidor público, que trabalhou, inclusive, no edifício Gustavo Capanema, lá no Rio de Janeiro, e vai me entender, pois ocupa um lugar hoje no Ministério da Cultura, como secretário nacional de Formação Cultural, Livro e Leitura. Você deve se lembrar que, em 1985, o nosso Carlos ainda estava vivo, no processo de redemocratização do Brasil, foi criado o Ministério da Cultura. E tivemos ministros formidáveis, como Gilberto Gil, nosso griot do futuro. Mas você acredita, se eu lhe contar, que o MINC foi extinto por um capitão de baixo clero, amante de ditaduras militares, que chegou a ser presidente do Brasil? Vou evitar análise e avaliações políticas desse contexto. Vou lhe poupar disso. Mas não se preocupe. Agora, além de inominável, ele é inelegível. Lula foi eleito presidente da República outra vez e refundou o Ministério da Cultura em seus primeiros atos, em 1º de janeiro deste ano. Aí, caro Carlos Drummond, o MINC voltou
e voltou Umbuto, filosofia africana que nos ensina eu sou porque nós somos. O MINC é resultado de uma ação coletiva da sociedade brasileira e a nossa ministra Margarete Menezes tem dado o tom. A ministra Margarete Menezes é uma artista popular brasileira, mulher negra, baiana, nordestina, que inventou o gênero musical afropop. Compreende o que isso significa, caro Drummond? Em nosso país, que ainda perdura mazelas de um racismo estrutural perverso? Pois bem, a ministra Margarete Menezes tem a mesma natureza do Ministério da Cultura, diversa e criativa, democrática e cidadã, justa e solidária, bela e alegre, resistente e amorosa. E o MINC retorna com as políticas de fomento às artes, patrimônio cultural, memória, economia criativa, cidadania e diversidade, formação cultural, livro e leitura. E estamos aqui exatamente celebrando o direito ao livro, à leitura e à literatura como direito de cidadania. Portanto, a Flitabira é um ambiente para o exercício desse direito cultural e educacional. Ela promove a democratização do acesso ao livro, promove a formação de leitores, valoriza a nossa literatura e movimenta a economia do livro e da cultura em nosso país. Além disso, movimenta a economia de sua cidade, caro Drummond, com um festival literário. Isso é formidável, não é mesmo? Por aqui, caro Drummond, vão passar escritores e escritoras como Jefferson Tenório, Eliana Alves Cruz. Você adoraria ler esses dois autores, pois são formidáveis também. Márcia Cambeba, Márcia Tiburi, Fabrício Carpinejar, Jamil Jade e tantos outros maravilhosos que vão compartilhar de suas literaturas e saberes com o público. Mas tem dois escritores que estarão aqui que quero celebrá-los em nome da bibliodiversidade cultural brasileira. Ailton Krenak e Conceição Evaristo. Ailton Krenak é uma liderança indígena, ambientalista, filósofo, curador. Suas curadorias de artes, na verdade, são curandorias de artes, poeta. Já ouvi ele, inclusive, citando seus versos, irmão. Escritor e foi eleito recentemente como imortal da Academia Brasileira de Letras. Muito jovem, ele pintou a cara de Genipapo no processo da Constituinte de 1988 e em um discurso memorável na defesa dos povos indígenas em nossa Carta Magna. Mas o Ailton é também uma espécie de curandeiro, por meio das palavras, das forças das palavras, dos sons e das vozes das palavras, as palavras orais. Sua literatura escrita é a tradução dos sons, dos sentidos e dos sentimentos das palavras. Sua literatura é também uma oralitura. Ao tempo que ela nos sussurra no pé do ouvido, ela é também para ser lida em voz alta. Ailton nos ensina que o futuro é ancestral e que será uma constelação de gente que ainda é capaz de dançar, de cantar e de contar histórias que vai adiar o fim do mundo. Conceição Evaristo, também mineira, é uma escritora excepcional, dessas que nascem do tempo da natureza e da natureza dos tempos. Neste festival literário de Itabira, ela receberá o prêmio Juca Pato da UBE, o mesmo que você recebeu em 1982. Olha só. É porque está assim, tá certo, pessoal? E aqui, peço sua licença para ler um breve texto que escrevi sobre Conceição Evaristo, intitulado Conceição Evaristo na Academia Brasileira de Letras. Sem preâmbulos, Conceição Evaristo para a Academia Brasileira de Letras, ABL. E não precisaria necessariamente de uma nova vacância. A ABL tem 40 cadeiras com seus respectivos patronos, fundadores e sucessores. Fundo que conjuga o verbo escrever, viver e se ver na escrevivência de Conceição. O conjunto de sua obra é um tesouro nacional expresso em seus romances, contos e poemas, em sua voz e fala, em seu corpo e espírito. Seus romances Ponciar Vicêncio e Becos de Memória são obras das mais substanciais
de toda a história da literatura brasileira está o Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus. Conceição é lida por pessoas de todas as idades, e lida com vigor por uma geração de gente jovem reunida nas universidades, saraus e festivais literários. Seus escritos são plenos de ancestralidade orgânica e potência contemporânea, marcados por um corpo coletivo e solidário. Sua literatura instiga a moçada a escrever seus próprios poemas, porque sua poesia inspira outros poetas que respiram. Sua literatura pulsa um Brasil potente que escreve suas próprias histórias. Sua literatura é um liame vivo entre os tempos ancestrais, os de agora e o porvir. Sua arte mobiliza e nos põe em estado de reflexão e de ação, semeando um tempo de aquilombar. Portanto, sem mais delongas, Conceição Evaristo, como membro da Academia Brasileira de Letras, podendo ser fundadora de uma cadeira própria, tendo como patrona Carolina Maria de Jesus, seria uma vitória da ABL, uma consagração da bibliodiversidade brasileira e uma glória da diversidade cultural. Seria uma dupla celebração na festa mais bonita jamais vista na ABL. Machado de Assis e Carolina Maria de Jesus sambariam no terreiro até o sol raiar com todas as letras do Brasil, incorporando suas ancestralidades afro-brasileiras, enquanto Gilberto Gil organizaria o Baticum para a alegria de Conceição e da nação brasileira. Vambora, pois já ouço os passos de Ailton Krenak, Davi Copenaua e Daniel Munduruku chegando no salão. Eu escrevi isso, foi publicado no dia 3 de março de 2023, e não imaginava que o Ailton Krenak estaria assumindo já a Academia Brasileira de Letras. Sabemos que você, Drummond, recusou todos os convites e tentativas possíveis para você entrar na Academia Brasileira de Letras, com a sua recusa ao fardão. Mas para nós, termos Ailton Krenak na Academia Brasileira de Letras é motivo de uma realização coletiva, de um corpo cultural coletivo da bibliodiversidade brasileira, traduzida em sua obra. Que a BL, e Gil já chegou nesse espaço, que a BL não demore mais um século para que escritores como Conceição Evaristo, Eliana Alves Cruz, Jefferson Tenório, Daniel Munduruku, Ana Maria Gonçalves, Elisa Lucinda, Ronaldo Corrêa de Brito, Itamar Vieira Júnior possam chegar na BL pela excelência de suas obras literárias. No mais, caro Drummond, e já vou me despedindo, como se preparasse uma canção, busco um poema seu para dedicar a essa terceira edição do Festival Literário Internacional de Itabira. Memória. Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido, apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão. Viva o Festival Literário de Itabira, essa coisa linda que veio para ficar. Viva a Flitabira. Muito obrigado. E viva o Ministério da Cultura e a Lei Rouanet.